Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio da Semana em Wall Street. Hoje temos muita coisa para falar, como é habitual, por isso vamos já diretos para os assuntos. A primeira notícia que vamos falar é que a Shopify esteve várias horas sem funcionar na Cyber Monday. Depois temos outra notícia muito interessante que diz que o mercado acredita que a Google está a ganhar a corrida da inteligência artificial contra a OpenAI e a Nvidia. Depois temos outra notícia que diz que a Nvidia está com um problema. Tem demasiado dinheiro em caixa. Depois temos mais uma notícia de Michael Burry que diz que a Tesla está ridiculamente cara e critica todo o setor da tecnologia em geral. Depois vamos também ver os resultados da Salesforce, o que era esperado e o que realmente aconteceu depois da divulgação dos resultados. Temos também a Meta que subiu 3% as suas ações depois de anunciar que vai cortar despesas no metaverso. E a principal notícia da semana é que a Netflix vai comprar a Warner Bros. Por 72 bilhões de dólares. E por fim, temos uma última notícia que ainda está dentro deste grande negócio que é a compra da Netflix e vamos ver um bocadinho o caminho, a trajetória de qual vai ser o processo regulatório e como esse processo pode ser bastante difícil de finalizar. Antes de irmos diretamente para o episódio, se vocês estão a ver no YouTube, não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante, deixarem um gosto neste episódio, deixarem também o vosso comentário e partilhem com um amigo que gosta do tema de investimentos. Se estão a ouvir este episódio no Spotify, não se esqueçam de seguir o podcast, deixarem a vossa avaliação de 1 a 5 e também comentarem, é muito importante saber a vossa opinião. E por fim, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição a lista de espera para a minha comunidade privada, que vai ser lançada no início do próximo ano. Vai ser uma comunidade muito interessante, porque vamos poder juntar pessoas que têm gosto por ações individuais, principalmente americanas, vamos abrir o tema de discussão, vamos aprender todos uns com os outros, vai haver também conteúdo exclusivo que não vai ser lançado de forma pública, podem-me fazer questões diretamente, ou seja, acho que vai ser um ambiente muito interessante para todos crescermos os nossos portfólios, criarmos riqueza e também aprendermos todos juntos mais sobre este mercado fantástico que são as ações americanas. Avisos à parte, vamos diretamente para as notícias e começamos então com uma notícia de que o Spotify esteve sem funcionar várias horas na Cyber Monday. Como sabemos, é um dos períodos mais relevantes para este tipo de empresas, ou seja, é um período de muitas vendas, há muitas campanhas a funcionar ao mesmo tempo, há muita procura por produtos em promoção nessa altura e então isto é uma notícia que eu acho que é bastante relevante porque prejudica vários dos seus clientes e vamos então ver um bocadinho o que é que aconteceu. Então, se nós formos analisar aqui a notícia, o que diz é o seguinte. Então, a Shopify foi atingida por uma falha na Cyber Monday, deixando algumas empresas incapazes de gerir transações durante um dos maiores dias de compras do ano. Numa atualização, a empresa disse que alguns comerciantes selecionados estavam a ter problemas para iniciar sessão na Shopify. Enquanto outras não conseguiam aceder aos sistemas de ponto de venda, um portal essencial usado para gerir transações e outros processos. Mais tarde, durante o dia, a Shopify disse que os seus serviços estavam a começar a recuperar, mas que alguns comerciantes ainda poderiam observar algumas interrupções nas suas ferramentas POS, ou seja, os Point of Sales, e também na parte de admin. Agora, um comunicado direto aqui da empresa, encontramos e corrigimos um problema com o nosso fluxo de autenticação do login. E estamos a ver sinais de recuperação para os problemas do login no admin e POS agora, disse a empresa numa atualização às 14 horas e 31. Continuamos a monitorizar a recuperação. Depois, descendo aqui um bocadinho, o que nós conseguimos entender aqui é que, tal como nós falámos no episódio anterior, vamos ver aqui também o Down Detector, que é um site que detecta quando os sites estão em baixo ou não estão a funcionar, e esse site mostrou que milhares de utilizadores relataram problemas com o Shopify por volta das 13h15, depois de cerca de 4.000 casos terem sido relatados pelos utilizadores no seu pico às 11 horas. Descendo aqui um bocadinho mais na notícia, o que nós vemos aqui é que a Shopify vende software para comerciantes que gerem negócios online, bem como serviços como publicidade e ferramentas de processamento de pagamentos.
A Shopify diz que processa mais de 10% de todas as transações de e-commerce nos Estados Unidos. Ou seja, já vemos aqui uma market cap até bastante interessante. A empresa ganhou o seu nome como plataforma para pequenas empresas e marcas direct to consumer, mas hospeda cada vez mais montras online para grandes retalhistas como a Reebok, a Mattel, a Barnes Noble e também a Nestlé, que é, obviamente, um grupo gigantesco. Com tudo isto, as ações da Shopify fecharam com uma queda de 5,8% após o anúncio desta outage no sistema deles. Agora, olhando especificamente para a empresa, a Shopify é uma empresa que eu gosto particularmente. Acho que é um modelo de negócio muito interessante. Era uma empresa que eu gostaria de adicionar ao meu portfólio. Obviamente que esta notícia não me agrada, obviamente, porque estamos a falar de um dos períodos de vendas mais intensos do ano, ou seja, Black Friday, Cyber Monday, são períodos muito intensos de compras em que muitos dos negócios precisam mesmo que tudo corra bem para que as empresas apresentem bons números de faturação e acho que realmente esta falha não abona nada a favor da Shopify. Mas mesmo assim é um negócio que eu gosto particularmente. E se formos analisar aqui os números, há uma razão para eu ainda não ter investido, ou seja, é uma empresa que está neste momento cara, na minha opinião, mesmo tendo em conta o crescimento acelerado da empresa. Se nós formos a ver aqui, então, desde 28 de novembro, mais ou menos 30 de novembro até 17 de novembro vimos uma queda bastante considerável de $179 para $139, ou seja, vemos aqui uma descida bastante considerável e apenas e só por causa do outage, ou seja, nós vemos o impacto que isto realmente tem numa ação que precisa que tudo corra bem nesta altura. Mas fomos a analisar os números especificamente da empresa, temos uma subida de 30% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, vemos aqui uma linha perfeita de crescimento da faturação. Depois fomos também ver aqui o fluxo de caixa livre, temos também um aumento de quase 34% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, mesmo tendo em conta a Stock-Based Compensation, vemos aqui uma descida da Stock-Based Compensation, que é o que nós queremos, e uma subida do fluxo de caixa, ou seja, vemos aqui uma trajetória muito interessante por parte da empresa, está a ter cada vez menos despesas com Stock-Based Compensation, ou seja, a pagar cada vez menos em ações aos colaboradores e aumentar o seu fluxo de caixa, porque obviamente Stock-Based Compensation dilui o investidor que já existe na empresa, porque neste caso eles estão a emitir mais ações como forma de bónus para os seus colaboradores, e se emite mais ações, significa que as ações que já existiam valem menos, ou seja, o investidor está a ser diluído, e aqui vemos um decréscimo dessa diluição, e isso é bastante bom. Em termos de lucro por ação, vemos uma subida de 27% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, ou seja, vemos uma ligeira subida gradual do lucro por ação. Em termos de caixa e dívida, temos aqui uma relação muito interessante, ou seja, temos 6 bilhões em caixa de dinheiro e também temos quase 1 bilhão em dívida, ou seja, tem 6 vezes mais dinheiro do que dívida, e isso obviamente que é sempre algo a ter em conta. Se vamos a ver aqui, também temos bastante nivelado o número de ações, ou seja, não estão a fazer recompra, mas também estão a manter gradualmente o mesmo número de ações. Eu aqui gostaria de ver, obviamente, mais recompra de ações. Este é o único gráfico que eu quero ver a descer. Significa que há menos ações em circulação e, neste caso, significa que as ações valem mais. Então, eu acho que aqui era interessante usar alguma desta caixa dos 6 bilhões para fazer recompra de ações. Em termos de valuation, ou seja, se nós formos a ver aqui, em termos de valuation, vemos o price to earnings a subir, ou seja, a empresa está a ficar mais cara. E aqui era um gráfico que eu queria ver uma trajetória inversa, queria ver a empresa a ficar mais barata e a representar um ponto de entrada. E exatamente temos o oposto, ou seja, no fluxo de caixa livre em percentagem temos uma descida também. Ou seja, os gráficos estão ao contrário. Eu quero ver uma subida de fluxo de caixa em percentagem e quero ver uma descida do price to earnings. E por essa razão eu ainda não avancei
com a compra desta empresa. Partimos agora para uma notícia da Google que diz que o mercado acredita que a Google está a vencer a corrida de inteligência artificial contra a OpenAI e a Nvidia. E isto é uma notícia muito interessante para os investidores da Google como eu. E neste caso, o que é que diz então esta notícia e porque é que acreditamos que eles estão então a ganhar esta grande, principal corrida do mercado neste momento, que é a inteligência artificial? As ações da Google ganharam recentemente uma vantagem sobre o ChatGPT da OpenAI, de acordo com o desempenho recente do mercado de ações. As ações da Alphabet e da sua parceira de chips, a Broadcom, estão a subir neste trimestre com o lançamento da sua nova versão do Gemini AI, enquanto os indicadores da OpenAI, que apesar de ser uma empresa privada, a Nvidia e a Microsoft apresentam um desempenho também inferior. E temos aqui um gráfico que mostra então como é que estas ações estão a performar, tendo em conta Google, Broadcom, Nvidia e neste caso Microsoft. Ou seja, temos Team Gemini, que é a Google, e neste caso a Broadcom, e temos a Team ChatGPT, que é então a Microsoft, que é a principal empresa por trás, e sem esta empresa não existiria a OpenAI como nós conhecemos hoje, e também a Nvidia, ou seja, estamos a juntar aqui duas empresas que fazem parte de equipas diferentes, por assim dizer, e vemos uma margem destacadíssima de crescimento entre a Team Gemini e a Team ChatGPT, e por isso é que o mercado acredita que a Google está a ganhar, então neste caso, a guerra da inteligência artificial. Agora, se continuarmos aqui a analisar esta notícia, a Google, antes considerada um atraso na área de inteligência artificial, surpreendeu o mercado no mês passado com o lançamento do seu modelo Gemini 3, que superou e igualou várias das capacidades do ChatGPT e dos modelos da família GPT em testes de referência da indústria. Ou seja, é verdade que num passado não tão longínquo assim nós víamos a Google que não tinha qualquer estratégia de inteligência artificial. Foi muito criticada por isso, porque era uma empresa que tinha que ter começado a lançar produtos de inteligência artificial mais cedo do que o que fez, mas a verdade é que recuperou muito rápido esse atraso, por assim dizer. Em pouquíssimos meses vimos um avanço gigante da Google comparativamente com o ChatGPT. Vimos ela alcançar o ChatGPT de forma muito rápida com o Gemini e com outros produtos. Também a lançar-se diretamente em chips, concorrendo diretamente com a Nvidia, que apesar de não vender os seus chips é para consumo interno, mas há aqui um ponto de ligação entre as empresas, e acho que a Google está a fazer um excelente trabalho em alcançar o top player deste mercado, que é então a OpenAI. E neste caso, a Google também lançou o mais recente chip de silício personalizado, a sua 7ª geração de TPU, chamado Ironwood, em novembro, e mais tarde surgiram notícias de que a empresa está a preparar-se para disponibilizar os seus TPUs a outras empresas além da Google Cloud, adicionando outra fonte de receita para a gigante de pesquisas. Ou seja, isto correu tão bem, foi tão bem recebido pelo mercado, que a Google vê aqui mais uma fonte de rendimento com os TPUs. Ou seja, neste caso, disponibilizar essa tecnologia para outras empresas, ganhando então faturação e aumentando o fluxo de caixa, e isso é realmente muito importante. É mais uma fonte de rendimento das dezenas de fontes de rendimento que a Google tem. Esta é mais uma que está disponível para a empresa. Então, neste caso, desde o lançamento do Gemini 3 da Google a 18 de novembro, o mercado de ações aparentemente decidiu que a Google é agora a líder de inteligência artificial. O principal estratega de ações da Wells Fargo, que é um banco muito conhecido, assinalou esta divergência aos clientes numa nota esta semana, dizendo que as valorizações das ações indicadoras contam a história.
As ações alavancadas no modelo ChatGPT da OpenAI e nas unidades de processamento gráfico, os GPUs da NVIDIA, estão pela primeira vez desde 2016 a ser negociadas com um desconto em comparação com as alavancadas no modelo Gemini da Google e nas unidades de TPUs, personalizados da empresa de pesquisa, de acordo com os seus rácios de preço versus lucros futuros relativos. Ou seja, se nós formos analisar especificamente OpenAI, apesar de ser uma empresa privada, há maneiras de se calcular isso, a Google e também a NVIDIA, vemos que a ação da Google é muito mais interessante neste momento numa comparação de preço e lucro, ou seja, Price to Earnings, PE. E realmente isso dá uma indicação de que o mercado acredita que a empresa está em vantagem comparativamente com as outras empresas. Ou seja, fazendo uma comparação direta entre essas empresas. Tendo em conta, obviamente, o lucro futuro, não é lucro presente, é lucro futuro. Ou seja, a price to earnings, o future price to earnings. E neste caso, aqui não é algo que nós vemos tangivelmente, ou seja, não é algo que nós vemos só pelos números, mas sim pelo preço da ação, pelos fundamentos da ação, entendemos que há aqui uma vantagem competitiva. Continuando, agora as ações Gemini TPU são negociadas com um prémio em relação aos pares ChatGPT GPU. Pela primeira vez em quase uma década. O mercado está a dizer que a Google está a vencer a corrida de inteligência artificial, escreveu então o principal estratega da Wells Fargo numa nota aos clientes. Ou seja, fazendo aquela comparação que nós falámos das duas equipas, de Team Gemini e Team ChatGPT, há então, na junção das duas, há uma mais-valia para a Team Gemini. Continuando aqui, temos então a OpenAI, ou seja, o diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, pode estar a receber a mensagem que o mercado está a enviar. Altman disse aos funcionários na segunda-feira que a empresa está a anunciar um esforço de código vermelho para melhorar a qualidade do ChatGPT e está a atrasar outros produtos para se concentrar nesse esforço, de acordo com uma notícia do Wall Street Journal. A OpenAI tem enfrentado pressão da base de utilizadores em rápido crescimento do Gemini, que era de cerca de 650 milhões de utilizadores em outubro, em comparação com 450 milhões em julho. A NVIDIA está igualmente a enfrentar preocupações sobre os chips internos da Google. Ou seja, nós vemos aqui um crescimento assustador. De julho para outubro, o Gemini cresceu de 450 milhões de utilizadores para mais 200 milhões. Ou seja, agosto, setembro, outubro, em 3 meses cresceu 200 milhões de utilizadores. O crescimento é assustador. E a NVIDIA também já entendeu que os chips da Google são bons, tanto que o mercado recebeu-os bastante bem. Ou seja, neste caso a Team ChatGPT está a ficar preocupada. Tanto a OpenAI com, neste caso, os avanços dos modelos de inteligência artificial da Google e também a NVIDIA com os chips da Google, também há aqui alguma preocupação. E isto é realmente interessante de ver como é que a empresa conseguiu colocar dois players tão grandes, tão fortes no mercado, aqui a ativar o chamado código vermelho, o red code, de sinal de alarme. Ou seja, bem, a nossa concorrência está a crescer muito rápido, é melhor começarmos a colocar alguns projetos de lado e focarmos o staff no crescimento do ChatGPT e na melhoria do ChatGPT para que consigamos acompanhar a concorrência do Gemini. Isto, obviamente, como acionista, vejo isto com muito bons olhos. Era algo que eu acreditava que fosse acontecer. E acho que realmente é uma grande mais-valia em neste momento ser um acionista da Google como eu sou. Agora vamos a uma notícia especificamente da NVIDIA, que diz que a NVIDIA tem um problema, que é demasiado dinheiro em caixa. E a verdade é que muitas pessoas podem pensar, bem, desde quando é que demasiado dinheiro é problema? A verdade é que dinheiro parado é dinheiro morto, ou seja, mesmo que ele esteja aplicado em algum tipo de instrumento financeiro de renda fixa, ou seja, para reduzir o risco. Este tipo de capital não é para ser capital perdido, mas tem que estar a rentabilizar alguma coisa. Mas se estiver a rentabilizar 2, 3%,
Ou seja, é muito pouco para o tamanho de capital que estamos a falar aqui. Então é muito importante de entender onde é que eles vão colocar este dinheiro e o que é que vão fazer acima de tudo com este dinheiro. E a notícia diz que quando a Nvidia disse esta semana, ou seja, eu estou a gravar isto com alguma antecedência, mas na semana em que estamos a falar, que faria uma participação de 2 bilhões de dólares na empresa de design de chips, a Synopsys, foi apenas o mais recente numa série de investimentos massivos anunciados pela fabricante de chips este ano. A Nvidia também disse que faria uma participação de 1 bilhão de dólares na Nokia, 5 bilhões de dólares na Intel e 10 bilhões de dólares na Anthropic. Ou seja, 18 bilhões de dólares em compromissos de investimento desses 4 negócios, sem contar os investimentos de capital de risco menores, ou seja, outros investimentos que a empresa já fez de menor porte. Isso nem sequer inclui o maior compromisso de todos, que são os 100 bilhões de dólares para comprar ações da OpenAI ao longo de vários anos. Embora ainda não haja acordo, ou seja, um acordo definido, como eu falei agora há uns episódios atrás, disse a diretora financeira da NVIDIA, Cress, na terça-feira, na conference da UBS Global Technology and AI. Ou seja, como eu falei anteriormente, ainda não há um acordo tão garantido como se esperava, mas se quiserem saber um bocadinho mais sobre isso também, o tema principal, mesmo a thumbnail do vídeo é sobre isso, por isso é fácil de encontrar. É muito dinheiro e muitos negócios, mas a Nvidia tem o dinheiro para passar cheques muito avultados. No final de outubro, a Nvidia tinha 60 bilhões de dólares, quase 61 bilhões de dólares em dinheiro e investimentos de curto prazo, ou seja, aquilo que estamos a falar de renda fixa para rentabilizar o dinheiro. Isso representa um aumento em relação aos 13,3 mil milhões de dólares em janeiro de 2023, ou seja, 13 bilhões de dólares. Logo após a OpenAI ter lançado o ChatGPT. Esse lançamento, há 3 anos, foi fundamental para tornar os chips da NVIDIA o produto tecnológico mais valioso. Agora, à medida que a Nvidia se transformou de uma fabricante de tecnologia de jogos na empresa americana mais valiosa, o seu balanço tornou-se uma fortaleza. E os investidores perguntam-se cada vez mais o que é que a empresa fará com o seu dinheiro. Porque realmente é importante entender que uma empresa que cresceu tão rápido tem que ter planos para o que é que vai fazer com aquele dinheiro. Nenhuma empresa cresceu na escala de que estamos a falar, disse o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, quando questionado sobre o que a fabricante de chips planeia fazer com todo o seu dinheiro, na conference call de resultados da NVIDIA no mês passado. Analistas consultados pela FactCheck esperam que a empresa gere 97 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre só este ano e 576 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre nos próximos 3 anos. 576 bilhões de fluxo de caixa, meu Deus, em 3 anos. O que é realmente inacreditável. Alguns analistas gostariam de ver a Nvidia gastar mais do seu dinheiro em recompra de ações, que é algo que eu falo com recorrência, ou seja, a recompra de ações é algo que valoriza o dinheiro da empresa, valoriza acima de tudo os investidores e dá um sinal aos investidores de que eles acreditam na própria empresa, que está a um preço interessante de compra, porque até eles estão a usar esse dinheiro para recomprar ações da própria empresa. Continuando, a Nvidia está preparada para gerar mais de 600 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre nos próximos anos e deverá ter muito dinheiro de sobra para buybacks oportunistas, ou seja, recompra de ações. Continuando aqui, o Conselho de Administração da empresa aumentou a sua autorização de recompra de ações em agosto, adicionando 60 bilhões de dólares ao seu total. Nos primeiros 3 trimestres do ano, gastou 37 bilhões de dólares em recompra de ações e dividendos. E Wang diz, vamos continuar a fazer recompra de ações. A Nvidia está a fazer as recompras, mas não vai parar por aí. Ou seja, aqui é muito interessante entender que há um plano grande de recompra de ações, é preciso materializar essa recompra de ações. Porque comprando mais ações,
há uma mais-valia muito grande para os investidores. E se nós formos ver aqui especificamente os dados daqui da NVIDIA, o que nós vemos é, por exemplo, em termos de stock-based compensation, eles até não têm muita. Por exemplo, se nós formos aumentando aqui para termos uma visão mais clara, vemos uma explosão gigante de fluxo de caixa que neste momento já representa 77 bilhões de dólares só no último trimestre de 2025. E temos aqui uma stock-based compensation até bastante limitada, de 6 bilhões, obviamente, à escala do fluxo de caixa que a NVIDIA tem. 6 bilhões para 77 bilhões de fluxo de caixa é interessante. Claro que vemos aqui uma subida do stock-based compensation, que é algo que não é totalmente interessante, mas a relação entre o fluxo de caixa e o stock-based compensation é realmente tão dispar, é tão diferente. Estamos a falar de 71 bilhões de dólares de diferença entre o fluxo de caixa e o stock-based compensation. Eu acho que aqui é interessante. Agora, o mais importante é, se nós vimos aqui, por exemplo, quanto é que eles têm em caixa, neste momento, como tínhamos visto na notícia, tem 60 bilhões de dólares em caixa e quase 10 bilhões em dívida. Ou seja, 50 bilhões de diferença a mais em cash do que em dívida. Mas o mais importante é isto. É a recompra de ações. É ver este gráfico a descer. E nós vemos que houve aqui algumas alterações recentes, de uma estagnação muito grande ali nos 25 bilhões de ações durante imenso tempo, e só estão a recomprar cerca de 1% no último ano, o que é pouco. A empresa está neste momento com 25 de PE. Para uma empresa que está a crescer deste tamanho, é uma empresa barata. Ou seja, é agora que tem que recomprar ações. Faz sentido para a empresa recomprar ações a 25 de PE. Por isso é muito importante. Eu, se fosse acionista da NVIDIA, que não sou, mas se fosse acionista da NVIDIA, eu votaria numa recompra de ações. Caso estivesse num direito de voto com as minhas ações e me pedissem essa opinião, obviamente, e eu obviamente que forçaria a recompra de ações. Porque isto é muito importante. Se me dissessem a empresa não tem quase dinheiro nenhum, é uma empresa cara, tudo bem, eu entendo. Mas se agora estão juntas as condições perfeitas para a recompra de ações. Uma ação barata comparativamente com o crescimento que está a ter. Ou seja, estamos a falar de um crescimento de faturação de 65% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Estamos a falar de um aumento de fluxo de caixa de quase 37%, aliás, comparativamente com o mesmo período do ano anterior. É muito grande este crescimento. Ou seja, para 25 de PE é uma empresa barata. Então é importante que recomprem ações. O problema de dinheiro é muito relativo. E esse problema resolve-se bem. Ok, é muito importante fazer investimentos também, mas a recompra de ações é fundamental para as características que a NVIDIA tem neste momento. Agora, temos mais uma notícia de Michael Burry, que tem estado nas bocas do mundo nos últimos tempos devido à short position que fez da NVIDIA e Palantir, de toda a teoria por trás da depreciação dos chips e tudo isso, e agora ele ataca diretamente a Tesla, chamando-a de ridiculamente cara. E obviamente que isto não precisa de ser Michael Burry a dizer isto, eu já o tinha dito várias vezes, é uma empresa incrivelmente cara e Michael Burry só reforçou esse pensamento, ou seja, Burry questionou a avaliação da Tesla, enquanto o famoso investidor do filme Big Short criticava a prática das empresas de tecnologia de emitirem toneladas de compensação baseada em ações e excluírem-na dos resultados de lucros, que é, então, neste caso, a stock-based compensation, como tínhamos falado. A capitalização do mercado da Tesla está ridiculamente sobrevalorizada hoje e tem estado há muito tempo, escreveu Michael Burry. E neste caso, o que é que ele diz também especificamente? Ele diz que Burry salientou que a Tesla dilui os acionistas a uma taxa de 3,6% ao ano e não oferece recompra de ações, buybacks. Ou seja, isto é algo que eu não gosto nada. Se eu fosse acionista da Tesla, eu não gostaria de ver isto. Ou seja, mais uma vez tocamos no ponto que até falámos na notícia anterior. Ele diz que dilui os acionistas a uma taxa de 3,6% ao ano. Significa que ele está a emitir 3,6% de ações a mais para dar aos seus colaboradores. Está a aumentar a stock-based compensation e a diluir os acionistas e, para piorar ainda as coisas, não recompra ações.
Ou seja, emite cada vez mais e mais e mais ações, diluindo muito o investidor. As duas maneiras são o máximo possível de diluir o investidor, que é emitir mais ações e não recomprar essas ações. Depois, ele também disse o seguinte... ele disse que a votação para aceitar o plano de compensação de $1 trilhão do CEO Elon Musk significa que os investidores devem esperar ser ainda mais diluídos, o que significa que estas ações adicionais diluem a sua participação na propriedade da empresa. O pacto teve 75% de aprovação entre as ações votantes, ou seja, neste caso 75% das ações votantes, pessoas que têm direito de voto com as suas ações, aprovaram este pacote de $1 trilhão ao CEO Musk, apesar de os consultores de procuração da Glass Lewis e ISS se terem manifestado contra, ou seja, consultores específicos dentro da empresa não foram de acordo com esta decisão de aprovação. Com as notícias recentes do pacote de remuneração de $1 trilhão de Elon Musk, a diluição é certa de continuar, escreveu. Ou seja, isto é algo que só tem tendência a piorar. E se nós formos analisar aqui especificamente os números da Tesla, é assim, para quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre fui um crítico direto da Tesla. É uma empresa que tem um produto bom, eu não digo que não é isso que está em questão aqui. A questão é a narrativa por trás da venda desta empresa. Ou seja, esta empresa sempre foi cara. É uma empresa que neste momento tem 235 de PE. 235 de PE significa que nós estamos a pagar 235 vezes o lucro da empresa, o que é incrivelmente caro. E estamos a falar de uma empresa que tem 235 de PE e que dá, na realidade, 0,30% de fluxo de caixa livre. É quase nada. Ou seja, como é que nós vamos pagar 235 de PE para uma empresa que está a descer a faturação? Comparativamente com o mesmo período anterior, desceu 1,5%, ou seja, é uma empresa que está completamente estagnada e a faturação dela está estagnada desde o terceiro trimestre de 2023, que era de 95 bilhões e ela neste momento está a 95 bilhões na mesma. Ou seja, está praticamente há 2 anos estagnada em termos de faturação. Depois, em termos de fluxo de caixa, é uma empresa que continua também estagnada. Apesar de ter subido quase 90% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, ela está estagnada, está com o mesmo fluxo de caixa do primeiro trimestre de 2022. E se formos então ter em conta Stock-Based Compensation, na realidade é praticamente metade deste fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa aqui diz de quase 7 bilhões, mas se tivermos em conta Stock-Based Compensation, que é assim que se vê o fluxo de caixa real de uma empresa, passa de 7 para 4,38 bilhões, ou seja, quase metade do fluxo de caixa da empresa. O lucro por ação está a descer muito mesmo. Estamos a falar de menos 60% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. O fluxo de caixa está em queda praticamente desde o final de 2023 também. Ou seja, desde o final de 2023 até agora, a empresa está em declínio total. Declínio de faturação, declínio não, mas estabilização da faturação durante esse período todo, descida do lucro por ação, estagnação também do fluxo de caixa. A única coisa que está a aumentar é as reservas de dinheiro. Ou seja, neste caso eles têm 42 bilhões em caixa e quase 6 bilhões de dívida. Isto é uma coisa interessante. Mas de resto, a empresa não tem ponta para onde se lhe pegue neste momento. Como é que nós vamos pagar 235 de PE por uma empresa com faturação estagnada, com fluxo de caixa estagnado, com descida do earnings per share, do lucro por ação? Ou seja, eu não entendo o que é que os investidores da Tesla veem nesta empresa. Vemos o aumento do número de ações emitidas e uma estagnação ou seja, nem recompram, nem emitem praticamente desde o primeiro trimestre de 2022, ou seja, não há recompra nenhuma de ações. Depois, em termos de margens, temos margens a descer,
Vemos aqui no início de 2022 estavam com 99% de gross margin, ou seja, de margem bruta, já caiu para quase 18%. Operation margin é pequeníssima, 5%, quase 6%. Profit margin neste momento é de 4%, quase 5%. Ou seja, nada disto me interessa nesta empresa. A valuation está super cara. Ou seja, vemos um PE, um forward PE de 297%, ou seja, sempre a aumentar desde março de 2025. A percentagem de fluxo de caixa está a descer, teve um máximo de 0,95, foi o máximo que a empresa teve no início de 2025 e está neste momento com uma percentagem de fluxo de caixa de abaixo de 0,5. Ou seja, o que eu não entendo nesta empresa é mesmo... Porque a única maneira de vender esta empresa é a narrativa de Elon Musk. Elon Musk faz os seus tweets, diz que a Tesla vai ser a melhor empresa do mundo, que os robôs é que vão salvar a empresa. Antes eram os carros, ou seja, os carros tinham... era o melhor produto, ia ser um produto revolucionário. Neste momento está bastante estagnado. Se nós formos a ver aqui mesmo em termos de automóveis, vemos até uma descida da faturação especificamente, ou seja, neste caso da entrega de carros, vemos uma descida considerável. Até aqui é o melhor gráfico para ver. Vemos aqui uma descida de quase 4% na entrega de carros. Nos últimos, comparativamente com o mesmo período do ano anterior, desceu 4% da entrega de carros. Ou seja, é uma empresa cara, que entrega menos carros, que tem menos lucro, que tem margens baixas e que está caríssima. A única maneira de vender isto é o Elon Musk prometer mundos e fundos no futuro, que a empresa vai ser incrível, e eu não compro narrativas, eu compro números, eu compro modelos de negócio, eu compro fundamentos, e os fundamentos não valem a pena há muito tempo. Agora, também tivemos esta semana os resultados da Salesforce, e isto também é outra empresa que está em declínio. Apesar de declínio aparente, pelo menos. Porquê? Eu já passo a explicar o porquê. Em primeiro de tudo, o que é que nós tivemos aqui? Então, em termos de revenue, ou seja, em faturação, o que era estimado pelos analistas era 10,27 bilhões, eles entregaram 10,26, por isso 0,15% menos, ou seja, falharam a revenue. Como vemos aqui, desde o primeiro trimestre de 2021, eles já falharam 4 vezes a faturação. Ou seja, falharam menos do que acertaram, é verdade, mas a mais recente foi negativa. E em termos de earnings per share, ou seja, o lucro por ação, estava estimado 2,86 e eles entregaram 3,25, quase 14% acima, por isso bateram. Só falharam uma vez desde 2021, por isso o earnings per share tem sido algo mais recorrente deles acertarem, e neste caso houve aqui, lá está, a quebra de faturação, e por isso também vimos a empresa a ter aqui uma queda, como tem tido, mas este é o gráfico da Salesforce, ou seja, uma queda desde o início do ano de quase 21%. É uma empresa que tem sido muito massacrada pelo mercado, muito massacrada mesmo. É uma empresa que até tem apresentado bons números, mas o mercado não precifica isso na ação. E neste caso, por exemplo, temos uma empresa com quase 21 de PE, ou seja, uma empresa que não é cara, que dá quase 4% de fluxo de caixa real, ou seja, os números são bons, e eu gosto dos números da empresa. Temos um aumento de faturação de quase 9% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Tem este gráfico perfeito, este gráfico é perfeito de aumento de faturação. Depois, em termos de fluxo de caixa, temos também um aumento comparativamente com o mesmo período do ano anterior de quase 9% também, tendo em conta a stock-based compensation, que também é bastante acentuada. Temos um fluxo de caixa real de quase 10, ou seja, neste caso passa de 12, quase 13, basicamente, 13 bilhões para 10 bilhões, tendo em conta stock-based compensation. Temos um aumento do lucro por ação de 23% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. E agora aqui, em termos de reservas de dinheiro, o que é que nós vemos aqui? Vemos reservas de 11 bilhões e uma dívida de 8, praticamente. Ou seja, temos aqui alguma dívida em relação à caixa disponível em dinheiro.
Mas realmente aqui pelo menos vemos uma descida ligeira do número de ações emitidas, só que a questão é, os números não são maus, como nós vemos. Aumento de faturação, aumento do fluxo de caixa livre, aumento do lucro por ação, tem mais dinheiro em caixa do que dívida, está a fazer recompra de ações. O problema é que, e mesmo que se nós formos a ver a valuation da empresa, ou seja, a avaliação da empresa, o que nós vemos é uma descida consistente do do price to earnings, ou seja, do PE, que é isso que nós queremos ver, significa que a empresa está a ficar mais barata ao longo do tempo, e vemos um aumento do fluxo de caixa em percentagem, ou seja, é isto que nós queremos. É isto que nós queremos. Só que o grande problema é que o mercado não está a precificar isto. Eles estão a ser muito agressivos com empresas de software. Ou seja, o setor de software está a levar um bate muito grande do mercado porque ainda há muita narrativa de que a inteligência artificial vai substituir muitos destes negócios de software. Ou seja, Salesforce, Adobe também tem levado muita pancada do mercado, por assim dizer. E isso nota-se pelo preço da ação, ou seja, no último ano a empresa desceu quase 27%, e realmente é muito acentuada a queda desta empresa e isto não acompanha os fundamentos da empresa. Eu já fui acionista da Salesforce, deixei de o ser porque entendi que esta narrativa iria continuar, eu não via a narrativa a mudar, a grande questão é que os fundamentos são muito bons. Essa é que é a questão. Os fundamentos são bons, mas o mercado não acompanha isso. E isso às vezes acontece. Pode demorar muito tempo até o mercado igualar o potencial dos fundamentos de uma empresa. Isto tudo indica que é uma compra. A questão é essa, é que tudo isto indica uma compra. Temos um declínio do price to earnings, tornando a ação mais barata. Temos um aumento do fluxo de caixa, tornando a empresa mais atrativa. Ou seja, com menos preço nós conseguimos comprar mais fluxo de caixa. Aumento de faturação, aumento de fluxo de caixa, aumento de lucro por ação. Ou seja, há muita coisa aqui interessante, mas o mercado não vê isso. E por isso, há uns tempos atrás, eu vendi Salesforce e aloquei a outras empresas que eu acho que fazem mais sentido e que o mercado realmente entende o seu potencial. Mesmo com 20 de PE, é uma empresa barata, é uma empresa com bons fundamentos, mas às vezes não chega isso para o mercado entender o real valor de uma empresa. Agora, temos aqui uma notícia da Meta que subiu 3% o seu preço da ação com a notícia de cortes no planeamento do metaverso. Ou seja, o metaverso é uma tecnologia que nunca funcionou, a verdade é essa. Ou seja, no início houve muito interesse nesta tecnologia porque era algo completamente novo, viver num mundo à parte em que nós tínhamos uma personagem. A ideia não é má, ou seja, até muitas empresas, eu lembro perfeitamente de ver uma loja da Nike dentro do metaverso em que se podia comprar lá coisas, é muito interessante a ideia, mas aquilo não pegou, e os acionistas nunca gostaram da quantidade de dinheiro que estava a ser gasto no metaverso, só que a Meta demorou imenso a perceber isso, e pelos vistos ainda não percebeu, porque eles só cortaram montante alocado ao metaverso, não eliminaram o metaverso. Mas a verdade é que o mercado já disse várias vezes que não quer o metaverso. Os acionistas não querem a despesa no metaverso. E esta é a prova disso. Ou seja, a Meta subiu 3% o preço da ação com cortes no metaverso. E então o que é que esta notícia nos diz? Então, a Meta subiu 3% na quinta-feira após a Bloomberg noticiar que o CEO Mark Zuckerberg estava a planear fazer cortes significativos nos recursos de metaverso da empresa. A Bloomberg disse que os executivos consideraram cortes orçamentais de até 30% para a unidade do metaverso, citando pessoas familiarizadas com as discussões. E neste caso, continuando aqui, Zuckerberg disse na época que o metaverso é a próxima fronteira, assim como as redes sociais foram quando começámos. Os cortes propostos provavelmente incluiriam despedimentos, ou seja, layoffs, de acordo com a Bloomberg, que disse que os cortes faziam parte do planeamento orçamental para 2026. Os cortes provavelmente afetarão o grupo de realidade virtual da empresa, que é então este aqui, o Meta, a unidade Reality Labs da Meta, que desenvolveu a família de headsets de realidade virtual,
os Quest, e os óculos inteligentes de inteligência artificial da Ray-Ban e da Oakley, reportou um prejuízo de quase 4,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre mais recente, no trimestre mais recente da empresa, aliás. A divisão registrou mais de 70 bilhões de dólares em prejuízos acumulados desde o final de 2020, de acordo com o relatório do terceiro trimestre. E se nós formos a ver aqui, então, os números da Meta, o que nós entendemos é que realmente há aqui um declínio bastante acentuado. Ou seja, o que é que nós entendemos aqui? Em termos de faturação, o Reality Labs está a subir, mas os custos são tão altos, são tão caros, que realmente a empresa está a ter algumas dificuldades em justificar a existência deste departamento na Meta. Mas se nós formos analisar especificamente a Meta é uma empresa que está a uma avaliação até interessante para o tamanho e o crescimento da empresa. Ou seja, se nós formos a ver aqui, tem 22 de PE para 1,6% de fluxo de caixa real. Temos um aumento de faturação de 21% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Temos os clientes ativos diários a aumentar quase 8% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, ou seja, ele já tem 3,54 bilhões de pessoas a utilizar as suas redes diariamente e mesmo assim conseguem aumentar ainda este número, que é fantástico. Temos também um fluxo de caixa que neste momento obviamente está em queda porque eles estão a fazer grandes investimentos de CAPEX e inteligência artificial, ou seja, temos um declínio do fluxo de caixa desde o final de 2024, do último trimestre de 2024, de 54 bilhões para 45 bilhões, basicamente, e tendo em conta Stock-Based Compensation, está a aumentar imenso a Stock-Based Compensation da Meta. Estamos a falar de quase 19 bilhões em fluxo de caixa, aliás, em Stock-Based Compensation, e 45 bilhões em fluxo de caixa, ou seja, de 45 para 19 é a diferença de fluxo de caixa, que basicamente se torna em 26 reais, 26 bilhões reais de fluxo de caixa. E, neste caso, esta descida do fluxo de caixa está aqui mencionada no CAPEX, ou seja, este CAPEX é o que está a fazer com que o fluxo de caixa deixe bastante. E o CAPEX aumentou quase 106%. Estamos a falar de um CAPEX que já vai quase nos 63 bilhões de dólares, ou seja, despesa de infraestrutura de inteligência artificial e despesas gerais da empresa, que disparou completamente, mais de 100%, e por isso é que o fluxo de caixa está a descer. Neste caso também vemos uma queda do earnings per share, ou seja, do lucro por ação, mas mesmo assim, comparativamente com o mesmo período do ano anterior, subiu quase 6,7%. Lá está, aqui o que nós entendemos é que a empresa está a fazer uma acentuada até recompra de ações, o que é interessante. Em termos de caixa, é uma empresa que neste momento tem mais dinheiro do que dívida, mas aumentou bastante a dívida desde o terceiro trimestre de 2024. Está neste momento com quase 29 bilhões de dívida para quase 45 bilhões em caixa. Ou seja, basicamente tem mais de metade do que tem em dinheiro está em dívida. Mas, de forma geral, eu não desgosto dos números da empresa. Claro que esta queda de fluxo de caixa é justificada. Agora, o grande problema é, eu não me importo de ver uma queda de fluxo de caixa para um aumento de CAPEX em algo que eu vejo que é uma boa oportunidade de investimento. Ou seja, se eu vir que eles estão a retirar dinheiro da empresa, ou seja, dinheiro que a empresa tem disponível para alocar a investimentos que daqui a 2, 3, 4 anos vão dar uma explosão de fluxo de caixa, que foi o caso do que está a acontecer com a Amazon, e eu entendo isso perfeitamente e estou disponível para aguardar essa mudança. Agora, é importante entender se realmente eles vão conseguir mudar esta trajetória de entender que o CAPEX não é algo garantido. Ou seja, investir em CAPEX não significa aumento de fluxo de caixa. É importante que esse dinheiro esteja a ser bem gasto, que não esteja a ser desperdiçado e que tenha uma grande margem de lucro depois desse CAPEX. Por isso vamos ver, ou seja, se eles usarem muito a filosofia da Amazon, que durante muito tempo não ganhava dinheiro, reinvestia tudo, e depois do nada, quando decidiu parar os seus reinvestimentos, explodiu completamente o fluxo de caixa. Espero que isso aconteça, mas realmente não acho que seja uma empresa cara, acho que tem números interessantes.
e espero que continuem a cortar o metaverso, porque menos despesa significa aumento de fluxo de caixa, aumento de lucro por ação, aumento de faturação. Por isso, vamos ver o que é que a empresa nos reserva no futuro. E agora vamos falar da grande notícia da semana, que foi a Netflix vai comprar ativos de filmes e streaming da Warner Bros. Num acordo de 72 bilhões de dólares. Se vocês tiveram a oportunidade de ver um dos episódios anteriores, eu falei especificamente que a Netflix só estaria interessado na parte de streaming e também do estúdio. E realmente foi isso que aconteceu. Era a jogada que fazia mais sentido de todas. Não faz sentido a Netflix também comprar a parte do Discovery, porque a empresa é Warner Bros. Discovery, mas a Warner Bros. É parte do estúdio de filme e do streaming, tipo HBO e tudo isso. A parte do Discovery é a parte de redes de televisão por cabo, ou seja, CNN e várias outras empresas, outros canais que eles têm. Essa parte não faria sentido ser comprada pela Netflix, então fez sentido eles só fazerem uma licitação por parte do estúdio, porque para eles vai ser muito bom comprar o estúdio. Eu acho que eles ainda precisam melhorar um bocadinho na parte de filmes e o estúdio vem ajudar muito nisso. E obviamente agregar Netflix e HBO no mesmo serviço vai ser algo realmente muito interessante para os clientes. E neste caso, o que é que realmente aconteceu então neste negócio? Então, a Netflix anunciou na sexta-feira que chegou a acordo para comprar parte da Warner Bros. Discovery, pondo um fim rápido a um dramático processo de licitação que viu também a Paramount, Skydance e a Comcast a disputar os ativos históricos. A transação é composta por dinheiro e ações e está avaliada em 27,75 dólares por ação da Warner Bros. Discovery. Ou seja, este negócio de 72 bilhões significa que eles estão a pagar 27,75 dólares por ação da Warner Bros. Discovery, disseram as empresas. Isso coloca o valor de capital próprio do negócio em 72 bilhões de dólares, com um valor total de empresa a ser aproximado, ou seja, o enterprise value, o valor total da empresa, de 82,7 bilhões de dólares, tendo em conta também as redes televisivas da empresa, que neste caso não entra neste negócio. Depois, a Netflix adquirirá então o estúdio de filmes da Warner Bros. E o serviço de streaming HBO Max. A Warner Bros. Discovery avançará com a sua separação planeada anteriormente da Discovery Global, ou seja, a Warner Bros. Mesmo com esta estratégia toda, o planeamento da empresa era deixar de ser Warner Bros. Discovery e passar só a ser Warner Bros. E a outra parte de redes de televisão ia para ser uma empresa diferente, que era a Discovery Global, que inclui, lá está, o portfólio de rede de televisões pagas, como a TNT e a CNN, que é um canal até bastante conhecido, mesmo aqui em Portugal, faz parte desta empresa. Agora, continuando aqui um bocadinho, o que nós vemos aqui é o negócio de sucesso reúne a gigante do streaming Netflix, que revolucionou a indústria de mídia nos últimos anos, e o famoso estúdio de cinema da Warner Bros., conhecido pela sua biblioteca, que inclui O Feiticeiro de Oz, a franquia do Harry Potter e o universo de cómics da DC. Também incluirá o conteúdo da HBO, incluindo Sopranos, A Guerra dos Tronos e mais, faltam aqui alguns. The Wire também, Succession, que é a minha série preferida. Ou seja, eles têm tantas séries boas. A HBO é pró a fazer séries. É inacreditável a qualidade das séries da HBO. Agora, continuando aqui, sei que alguns de vós estão surpreendidos por estarmos a fazer esta aquisição e eu certamente entendo porquê. Ao longo dos anos fomos conhecidos por sermos construtores e não compradores, disse o co-CEO da Netflix, o Ted Sarandos, numa conference call com os investidores na manhã de sexta-feira. Já temos programas e filmes incríveis e um ótimo modelo de negócio. E está a funcionar para o talento, está a funcionar para os consumidores e está a funcionar para os acionistas. Esta é uma oportunidade rara, disse ele. Vai ajudar-nos a cumprir a nossa missão de entreter o mundo e de unir as pessoas através de grandes histórias, obviamente. E depois aqui, no final,
da notícia, a Netflix e a Warner Bros. Discovery disseram que os respectivos conselhos de administração aprovaram o acordo por unanimidade, ou seja, a administração da empresa concordou a 100% com este acordo, o qual está sujeito à aprovação regulamentar, bem como à aprovação dos acionistas da Warner Bros. E é exatamente sobre isto que vem a próxima notícia. Então, aqui falamos diretamente sobre o caminho regulatório para o acordo entre a Netflix e a Warner Bros. Pode ser complicado. E então, porquê é que afinal isto pode ser complicado? A Netflix, o acordo entre a Netflix e a Warner Bros. Discovery surgiu rapidamente, mas o seu caminho para a aprovação regulatória pode não ser assim tão veloz. E porquê? Porque aqui, basicamente, há questões de monopólio, mas vamos ver o resto da notícia. O tamanho do negócio torna-o propício a escrutínio, tanto por parte de membros da indústria como de legisladores dos Estados Unidos. A administração de Trump está a encarar a fusão com pesado ceticismo, noticiou a CNBC na sexta-feira, e a senadora Elizabeth Warren já pediu uma revisão antitrust. Este acordo parece um pesadelo anti-monopólio. Uma Netflix Warner Bros. Criaria um gigante de mídia maciço com controle de perto de metade do mercado de streaming, ameaçando forçar os americanos a pagar preços de subscrições mais altos e menos opções sobre o que e como assistem. Ao mesmo tempo que coloca os trabalhadores americanos em risco, disse a Warren, uma democrata do Massachusetts, num comunicado. Neste caso, continuando, a fusão também daria à Netflix o controle sobre o famoso estúdio de cinema Warner Bros., consolidando ainda mais o espaço cinematográfico e levantando preocupações de que o número típico de lançamentos populares possa diminuir. É comum, nos dias e semanas que se seguem a um anúncio de acordo desta escala, que grupos de interesse políticos e concorrentes corporativos contestem com base em argumentos antitrust. O Departamento de Justiça, ou seja, o DOJ, é o mais provável de rever o acordo, como fez com outras fusões de mídia no passado, e pode isso levar e por isso pode levar algum tempo. As revisões do DOJ podem levar de meses a mais de um ano. A Netflix disse na sexta-feira que espera que a transação seja concluída em 12 a 18 meses, depois de Warner Bros. Discovery se separar o seu portfólio de redes de cabo de Discovery Global. Ou seja, depois da separação deles, acho que o processo pode demorar entre 12 a 18 meses. Mas neste caso eu quero falar aqui um bocadinho desta parte, deste comentário da Elizabeth Warren, que é uma pessoa sempre bastante crítica, principalmente da administração Trump, e para ela está sempre tudo mal. Mas pronto, vamos continuar. Basicamente o que ela diz é que este acordo parece um pesadelo anti-monopólio. Uma Netflix e Warner Bros. Criariam um gigante de mídia maciço com controle de perto de metade do mercado de streaming, ameaçando forçar os americanos a pagar preços de subscrições mais altos e menos opções. É assim, eu entendo o que é que ela está a dizer. Eu, como acionista, é isso que eu quero. Vamos lá ser sinceros. Um acionista quer um monopólio. Nós não queremos concorrência, nós queremos monopólios. Agora, a questão é, eu mesmo como cliente, eu sou cliente da Netflix e da HBO separadamente. Se eu puder só pagar uma subscrição, nem que eu pague mais 3 ou 4 dólares ou mais 5 dólares, compensa-me mais ter os dois serviços juntos. E consigo ter tudo no mesmo sítio, é muito mais fácil. Obviamente que isto dá muito mais controle à empresa, mas também dá muito mais ferramentas, muito mais, com o estúdio e tudo, dá muito mais probabilidades de grande qualidade ser colocada cá fora em termos de séries e de filmes. Eu gosto particularmente da Netflix como ação, por isso eu quero que este negócio vá para a frente. Mas neste momento, sinceramente, eu acho que é difícil prever o que é que vai acontecer. Mas continuando aqui, o que ela diz é, ao mesmo tempo que coloca os trabalhadores americanos em risco. E esta parte eu não concordo. Não concordo porquê? A principal concorrente neste negócio da Netflix era a Paramount Skydance. A Paramount Skydance já tem um estúdio de cinema. A Netflix não tem um estúdio de cinema. Ou seja,
na junção da Warner Bros. Com a Paramount, eles ficam com 2 estúdios de cinema. O que eles vão fazer é basicamente juntar os estúdios e vão mandar algumas pessoas embora. Ou seja, já não precisam de... A única coisa que a Netflix pode fazer é, juntando as duas empresas, já não precisam de se calhar, um departamento de recursos humanos tão grande, se calhar não precisam de um grupo de advogados tão grande. Ok, tudo bem, mas isso são reestruturações normais. Agora, uma coisa é pegar num estúdio inteiro de cinema e despedir-o quase todo, porque já ficamos com um estúdio gigante. Aqui eu acho que em termos de trabalhos, eu acho que seria muito pior para os trabalhadores americanos juntar a Paramount com a Warner Bros. Do que juntar a Netflix com a Warner Bros. Por isso, neste ponto, eu não concordo. Os executivos da Netflix disseram na sexta-feira que estavam altamente confiantes de que o acordo obteria aprovação regulatória. Sabem, este acordo é a favor do consumidor, a favor da inovação, a favor do trabalho, a favor do criador, a favor do crescimento, disse o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, durante a conference call que fez com os investidores. Os nossos planos aqui são trabalhar em estreita colaboração com todos os governos e reguladores apropriados, mas estamos realmente confiantes de que obteremos todas as aprovações necessárias de que precisamos. E isto aqui é muito importante ter em conta. É que a própria administração da empresa concordou por unanimidade com esta venda. Ok? E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se nós formos analisar aqui em baixo, nesta notícia, temos aqui Larry Ellison. Quem é o Larry Ellison? É o fundador da Oracle, um dos homens mais ricos do mundo. E porquê é que o Larry Ellison está aqui no meio de uma notícia da Netflix? Já vou passar a explicar o porquê. Sob Donald Trump, o processo de revisão antitrust pode se tornar um poço de favoritismo político e corrupção, disse a Elizabeth Warren, que é, como eu disse, uma das principais críticas de Trump. No comunicado de sexta-feira, o Departamento de Justiça deve fazer cumprir as leis anti-monopólio da nossa nação de forma justa e transparente. Não usar a revisão do acordo da Warner Bros. Para convidar tráfico de influências e suborno. Então, mas afinal, de onde é que isto vem? Em setembro, a recém-combinada Paramount Skydance, gerida por David Ellison, que é o filho do Larry Ellison, mirou a Warner Bros. Discovery. A empresa está agora a considerar se deve fazer uma oferta hostil diretamente aos acionistas da Warner Bros. Discovery e tentar destronar a Netflix com a como a potencial compradora, disse a CNBC na sexta-feira. O pai bilionário de Ellison, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, é conhecido por ser próximo de Trump. Ok? E aqui entramos num mundo à parte. O que é que eu quero dizer com isto? A Paramount Skydance está desesperada para comprar. O que mostra isso é a quantidade de licitações que eles já fizeram. Já fizeram 5, 6, 7, já nem sei quantas é que foram, licitações para comprar a Warner Bros. Discovery e a board rejeitou. Neste caso, a Netflix tem um acordo assinado e aprovado pela board da empresa. Eles agora, como a board não concorda em vender à Paramount Skydance, eles estão a pensar fazer uma chamada, neste caso, hostile bid. O que é uma hostile bid? Ou seja, uma proposta hostil. Já não vão fazer a proposta de compra da empresa diretamente à administração da empresa, mas vão fazê-la diretamente aos acionistas da empresa. Ou seja, eles querem convencer os acionistas para que os acionistas convençam a board depois. Isto mostra um total desespero. A verdade é essa, porque a administração não quer vender à Paramount e por isso é que não aceitou a bid deles. Mas mesmo assim eles querem tanto comprar que vão pagar o que for preciso e vão tentar convencer os acionistas a convencer a board. E isto, juntando também o facto de o CEO e o chairman
da Paramount ser o filho do Larry Ellison, que é muito próximo do Trump por causa daquele mega contrato do Stargate e de outras influências, mostra as preocupações de Elizabeth Warren. Ou seja, eles são bastante próximos. E isto pode haver aqui um acordo para Trump não facilitar o processo e tentar arranjar maneira da Netflix não comprar, para que o filho de Larry Ellison consiga, com em junção com a Paramount Skydance, consiga comprar a empresa. E isto vai ser algo muito interessante de ver o que é que vai acontecer no futuro. Sinceramente, eu não consigo dar um prognóstico do que é que vai acontecer. Se vamos juntar a Netflix com a aprovação da board, ou se vamos então por outro caminho com a Skydance, a Paramount Skydance, a ir diretamente aos acionistas, provavelmente pagar mais do que a Netflix vai pagar, e usando influências políticas do pai para fechar o negócio. Vai ser um bocado intrigante ver o que é que vai acontecer, vai ser super interessante ver o que é que vai acontecer e eu estou mega entusiasmado para entender se a Netflix vai conseguir finalizar ou não este capítulo. E termina assim mais um episódio da Semana em Wall Street. O meu nome é Bruno Sereno Cardoso e vemos então na próxima semana. Um grande abraço e bons investimentos.